Abra a sua Bíblia onde você estiver, em Provérbios capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 12. Provérbios capítulo 4, até o versículo 12. Assentados mesmo como estamos, eu vou pedir a ajuda de vocês para essa leitura de maneira alternada, tá bom? Assim está escrito na palavra do Senhor. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, adquire a sabedoria, adquire o conhecimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se por eles não tropeçarás. Aleluia. Oremos, queridos. Pai Santo, tua palavra foi lida, e agora pela tua misericórdia, pela tua bondade, nós suplicamos que o teu Espírito Santo nos ilumine, para que entendamos um pouco melhor o que o Senhor tem para nós nesta noite. Meu Deus, que o teu povo saia daqui edificado, que o teu servo seja um instrumento em tuas mãos. É assim que nós oramos, gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amados, as mudanças que ocorrem em nossas vidas, elas são muito interessantes, porque na medida em que o tempo passa, as coisas vão ficando um pouco diferentes, né? Naturalmente diferentes, e deve acontecer com você também, porque comigo já começou a acontecer. O paladar muda, o paladar tem umas sensibilidades, umas alterações. Às vezes tudo está doce demais, às vezes tudo está salgado demais, umas coisas assim. A mobilidade, a gente já não se move mais como a gente gostaria, como quando tínhamos lá os nossos 20, 30 anos. Pastor, já está ficando velho assim? Meus irmãos, eu já estou batendo na trave dos 50. Coisa boa, meio século de vida. Teve gente que já coçou a cabeça e já falou assim: está novo ainda. Meus irmãos, alguns gostos vão mudando, algumas opiniões vão mudando, e a gente precisa se adaptar a essas mudanças, aceitá-las de bom grado, de bom gosto, porque afinal de contas, Deus nos fez assim, Deus nos criou assim. A gente precisa aproveitar bem cada fase da nossa vida, senão a vida vai ficar muito mais difícil, muito mais chata, se a gente não se aceitar e nos aceitarmos com as mudanças inerentes às fases. Mas algumas coisas não podem mudar, algumas coisas não vão mudar, não adianta. Tem uns indivíduos teimosos que não mudam, hein? Oh, meu Deus do céu! E a mulher ora: Senhor, tenha misericórdia, muda esse coração teimoso. E o esposo ora: Senhor, tenha misericórdia. Uma dessas coisas que não mudam, irmãos, na gente, é a necessidade que nós temos de aprender. A necessidade que temos de buscar cada vez mais sabedoria diante de Deus e diante dos homens. A gente precisa de sabedoria. A gente precisa do conhecimento.
A gente precisa do entendimento. Há pessoas que diferenciam essas coisas. E aí vão conceituando. Entendimento é uma coisa, conhecimento é outra coisa, sabedoria é outra coisa. Mas lendo na palavra de Deus, às vezes no mesmo contexto você vai perceber que tudo é sinônimo. Tudo é sinônimo. Aqui mesmo em capítulo 4 de Provérbios, você vai perceber que sabedoria, conhecimento, o entendimento de Deus são sinônimos. E nós precisamos disso. Precisamos pedir a Deus sabedoria. E Provérbios 4 é um grande desafio para isso. Provérbios 4 vem especialmente aos jovens. E se todo mundo precisa ler Provérbios, os jovens então, irmãos. Domingo passado nós fizemos esse desafio pela manhã. Nós dissemos, que tal se topassem, especialmente os adolescentes, ler Provérbios 4 essa semana, todo dia. Eu não vou perguntar quem conseguiu. Dá tempo ainda. Outra semana recomeça. E você pode ler. E por que esse livro é tão importante para a gente? E no capítulo 4 é tão enfático em relação à sabedoria? Porque foi escrito por alguém sábio. Por uma pessoa sábia. É inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É palavra de Deus para o nosso coração. Por isso é importante. E a gente olha para este capítulo e a gente vê especificamente como Salomão, o filho de Davi, o servo de Deus, que não foi perfeito, porém, um instrumento nas mãos de Deus. E aí a gente poderia conversar um monte sobre isso. Gente que se cobra a perfeição. E que precisa entender que perfeição nessa vida não existe. Em contrapartida, não é por isso que a gente não vai buscar essa perfeição em Deus. Paulo nos ensinou assim. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não importa que idade você tenha, você precisa buscar essa soberana vocação de Deus em Cristo. Não importa em qual estágio da vida você esteja nesse momento, você como eu, nós precisamos da sabedoria do alto, da sabedoria dos céus, porque diz o capítulo 4 que esta sabedoria, ela traz benefícios para a nossa vida. Bênçãos. Está aí o tema de hoje. Os benefícios, as bênçãos decorridas da sabedoria. Dá para guardar? Dá para levar para casa essa lição, essa frase? A sabedoria traz benefícios para a minha vida, é outra maneira de dizer. Quais são esses benefícios? Nós vamos pincelar alguns deles. Antes, é interessante, é importante que a gente olhe de novo para os versículos 1 a 7 e veja aqui como a palavra de Deus nos orienta. Começando no versículo 1. Ouçam os seus pais. Filhos, ouçam os seus pais. Meus irmãos, dá para gravar isso numa mensagem de zap e mandar todo dia para um jovem. E mandar todo dia para um adolescente. Mas é chato, né? É. Ficar repetindo a mesma coisa. Mas é necessário, porque a gente precisa ouvir todo dia. Ouçam os seus pais, ouçam os seus pais. Especialmente se esses pais forem tementes a Deus. E falarem para você segundo os oráculos de Deus. E falarem para você segundo a palavra de Deus. Porque em toda regra há exceção, e a gente tem as regras dos pais que só são pais nominalmente, mas que não querem o bem dos seus filhos. Há um conto da Disney, estou me vendo a memória aqui agora, onde uma mãe, eu acho que será que é de Rapunzel? Já captaram, né? É isso mesmo. Prende a menina numa torre, e aí
a engana o tempo todo, mas não é mãe coisa nenhuma. E na última versão tinha uma música que ela dizia mais ou menos isso: sua mãe está ligada, sua mãe sabe mais. Impregnando isso na cabeça da menina, mas de uma maneira muito distorcida daquilo que o pai ou a mãe, de fato, de verdade, biblicamente, querem para os seus filhos. É preciso que a gente, como pai, sempre exorte dentro da palavra também. Filho, olha só, a palavra de Deus diz assim, a Bíblia nos ensina assim, Jesus Cristo nos ensina assim. É importante, para que nós ganhemos a atenção dos nossos filhos, nós que somos pais, nessa caminhada. Mas filhos, prestem atenção, muita atenção naquilo que o seu pai fala, naquilo que a sua mãe fala. Sua mãe tem um radar, seu pai tem um radar, um negócio que quando liga, meu amigo. Eu já falei aqui outra vez, acho que já faz muito tempo, né? Quando a sua mãe disser assim: minha filha, fica de olho nesse rapaz, talvez não seja o melhor para a sua vida, coloca a barba de molho, sabe? Graças a Deus a minha sogra, eu recebi a bênção da minha sogra, né, e ela disse para minha esposa: minha filha, o baiano acho que dá certo encarar. Mas eu lembro que alguns a minha sogra disse: não entra não, que é fria. Meu Deus, eu amo a minha sogra por isso. Ela jogou do meu lado. O que eu estou dizendo para vocês é que é importante ouvir os pais. Salomão está dizendo: filhos, deem ouvidos aos seus pais. Porque ouvir, meus irmãos, é muito importante. Ouvir significa o início da captação. Ouvir atentamente leva você a compreender. Não apenas ouvir, mas o restante do texto vai dizendo, no versos 2 a 6, também reter, também guardar, não se esquecer, não abandonar. Para além de ouvir as instruções de Deus, é necessário assimilar. É necessário não perder essas instruções, não se afastar delas. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Não abandonar, para além de ouvir, aprender, apreender, assimilar, captar. Olha o tanto de sinônimo. Até que isso fique bem guardado no seu coração e não saia mais. Isso não é lavagem cerebral, pastor? Não. Isso é aprendizado, isso é educativo. Lavagem cerebral é outra coisa. O fato é que a palavra do Senhor nos manda atentarmos para o que Ele tem a nos dizer. E por que nós nos reunimos aqui? Por que a gente vem para a igreja? Por que a gente vem para o culto? Por que a gente vem para a escola dominical? Culto da quarta-feira. Por que que a gente vem sexta-feira próxima, os empreendedores, os investidores, os autônomos, aqueles que têm MEI? Por que vem a igreja de sexta-feira, 19h30? Porque nós queremos aprender. Nós queremos ouvir dentro da palavra de Deus aquilo que Ele tem para nós. E a gente cresce. Ah, meus irmãos, é necessário aprender. Saber mais de Jesus, aprender mais da sua pessoa. Aliás, o versículo 7. Volte seus olhos para o versículo 7. Veja como está escrito. O princípio da sabedoria é, obrigado, adquire sabedoria. E o restante do versículo? Sim, com tudo que você possui, com tudo que você tem, adquira entendimento. Esse termo adquirir aí está muito relacionado à questão comercial mesmo, à transação comercial mesmo, no original. Então é necessário pagar um preço para adquirir. Nesse sentido, vem a pergunta: você tem juventude? Por que você não emprega essa juventude em adquirir conhecimento, em adquirir sabedoria,
Em vez de você gastar todo o seu tempo em coisas supérfluas, que vão te levar de nada a lugar nenhum. Por que você não aproveita todo o vigor da juventude que você tem, enquanto você tem, para você falar de Deus assim? Porque eu sei, meus irmãos, me aproximando dos meus 50, que quando eu tiver com os meus 70, meus 60, meus 70, meus 80, é claro, Deus pode me dar vida e saúde até lá, pode não dar, posso ir amanhã, eu sei disso. Mas se Ele me permitir chegar nos 90, eu não vou mais ter esse vigor. Então aproveita agora. E enche o pulmão que Deus me deu e falo. Porque eu preciso aproveitar o que Deus me deu. E tem muita gente jogando a juventude no ralo, quando deveria aproveitar para adquirir sabedoria. É com tudo que você tem. Você tem dinheiro? Empregue esse recurso em mais conhecimento. Sabe? Para você crescer. Você tem um celular? Eu poderia, para ficar mais fácil, perguntar quem não tem um celular aqui. Um ou dois levantaria a mão. Ah, eu não tenho. Mas você tem um celular? Imagine um Albert Einstein com o celular e com a internet na mão. O estrago que esse homem não ia fazer. Irmãos, por que você não aproveita esse recurso que você tem para você crescer numa área que você gosta? Está tudo lá. É claro que eu estou falando para adolescentes também, eu estou falando para jovens também, nem sempre as pessoas têm a maturidade de filtrar. O adulto, o que é que se espera de um adulto? Maturidade, certo? É isso que se espera. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Inclusive, a gente entra lá e o tal do algoritmo, quem é da área aí me conserta, ele vai fazer com que tudo que você vê lá, na internet, no Insta, vai bombardear você com aquilo que você gosta. Se você coloca lá um negócio de culinária, gente, vai vir um monte depois. É por isso que eu só vou nos assuntos de instrução. Aí manda um monte, olha que beleza. Gente, que maravilha, sabe? Como se eu olhasse em Insta assim, né? Minha esposa fala assim, ó, você quer esconder alguma coisa do Lira? Bota no Insta. Aí ela bota alguma coisa lá, aí ela me avisa, ó, botei. Eu não sei quantos viram aí, mas ela botou lá ontem uma foto, nós dois lá, bonitões, braçadinhos, ainda colocou uma música romântica no fundo lá, de um poeta secular aí, te amarei de janeiro a janeiro. Falei, oh, maravilha, tem que responder isso aqui, ué. Botei lá um te amo redondo, te amo, pô. Por quê? Por que entramos nesse assunto? Porque o Instagram, por exemplo, meus irmãos, é uma ferramenta que se você não tomar cuidado, não tiver maturidade para utilizar, você já sabe para onde ele vai te levar. Então o que você precisa fazer? Dominar. Ter autocontrole. Ter domínio próprio. Viu, criança? Mais uma vez, criança. Mais uma vez, adolescente. Quando o papai e a mamãe confiscar o seu celular... Ah, eu vou ficar com raiva, pastor. Não tem problema. Não tem problema. Ou aprende a usar com maturidade aos poucos, ou não tem. É simples assim. Porque nós adultos somos responsáveis pela formação de vocês. Nós adultos precisamos proteger vocês. Então, com tudo o que você tem, adquira a sabedoria. Transpire para adquirir sabedoria. Transpire para adquirir o conhecimento, para adquirir o entendimento. Há uma onda aí, secular, gente, pregando mais ou menos o seguinte: quem trabalha não enriquece. Quem já ouviu isso aqui? Quem trabalha não enriquece. Quem trabalha não tem tempo para ficar rico. Já ouviu? Ok. Tem muita gente que não ouviu, né? Já ouviu, né? O que isso quer dizer?
dentro da maturidade. As pessoas não têm maturidade para medir que isso é um estágio da vida, em que aquele que empreende especialmente precisa se afastar um pouquinho do ponta de lança, da linha de frente, para coordenar, mas isso não significa que ele vai deixar de trabalhar. Conversa fiada esse negócio de que conquistar sem transpirar de alguma forma é o caminho. Conversa fiada, porque tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho nessa vida. Eu quero construir um relacionamento bom. Dá trabalho, amigo. Sabia? Eu quero que o meu casamento seja abençoado. Ei, dá trabalho isso. Não dá para casar, eu já falei isso aqui também. Não dá para, não é como chegar no supermercado, escolher na prateleira, ou chegar num restaurante e pedir o que você, sem cebola. Gente, o que é isso? Eu vou casar com você, mas sem cebola. Casou com ela, casou com a cebola dela. Vai ter cebola na mesa. Tire e não coma. Meus irmãos, não tem jeito. Isso é construído, isso é com sabedoria, dá trabalho. Criar filho dá trabalho. É por isso que tem muita gente optando por pet. Aí sai do espeto, cai na brasa, um monte de gente acordando 5 horas da manhã, descendo do condomínio para botar pet, para passear, para fazer cocô, fazer xixi. Pet dá trabalho, sabia não? Vai criar um bichinho para você ver o trabalho que vai dar. Transpire. Então, se você tiver que entrar num emprego, na categoria de base, do zero, para você aprender alguma coisa, faça isso. Faça. Mete o peito, vai aprender. Sabe? Não tem problema. Mas é preciso fazer. Quanta gente aprende, quanta gente cresce. Eu lembro que aos 17 anos, 16, 17 anos, eu trabalhei numa sorveteria. E eu e o dono da sorveteria que dava conta dos picolés todos. Sabe fazer picolé, pastor? Sei. Dou a receita depois. Fazia tudo. E outro dia eu fui a Araripina levar o meu pai lá e a gente desembarcou em Juazeiro do Norte. E o meu patrão, ex-patrão, vivo até hoje, seu Manuel, eu doido para vê-lo. Passei na casa dele, ele tinha ido ao médico, o voo da gente já estava marcado, não teve como abraçá-lo. Mas como eu queria ver o seu Manuel. Como eu queria agradecê-lo pelo tempo que ele me hospedou ali na sua casa, a confiança. E como eu cresci com aquele homem. Como eu cresci com a dona Rita. Como eu cresci naquele ambiente. Como eu cresci como gente. Sabe, meus irmãos, a gente precisa olhar para as situações como oportunidades da gente crescer em sabedoria, em entendimento, porque alguém sempre tem algo para passar para a gente. E a gente tem que ter essa mente aberta como eterno aprendiz, senão a gente... Eu já falei aqui, vou repetir. No dia que você disser que já sabe tudo, você sabe o que você está querendo, né? Já sei tudo, não precisa aprender mais nada. Já alcancei o suprassumo do... não sei das quantas. O que você está pedindo para Deus? Me leva. Não, aqui já não tem mais nada para fazer. Então, meus irmãos, é necessário entender que a sabedoria é importante, porque o conhecimento é libertador. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento, meus irmãos, impede que as pessoas padeçam. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então é necessário pedir a Deus: Senhor, eu quero sabedoria, e buscar isso. Eu quero entendimento, me ensine. Porque toda sabedoria que a gente puder adquirir diante de Deus é pouco, gente, diante dos desafios da vida que a gente tem. Afinal, o que eu ganho com sabedoria? O que eu ganho sendo sábio? O que eu ganho buscando em Deus esse entendimento? Muita coisa. Algumas delas estão aqui no texto, eu queria lembrar com vocês. Primeiro, proteção. Proteção. Versículo 6, olha só como é que está escrito.
Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria, meus irmãos, protege. Instinto também protege, tá? Mas protege de maneira remediável. A sabedoria protege de maneira preventiva. Um exemplo: uma criança que vê o mal se aproximando, ela instintivamente pode dar no pé. Pode ter uma condição para isso, sabe? Instintivamente. Um animal, sabe? O fogo invade a floresta, instintivamente ele procura escape. Mas a sabedoria, ela antecipa-se, e antecipa você e a mim, o indivíduo, para não cair no laço, porque é assim que está escrito em Provérbios. O tolo vê o mal o sábio vê o mal e esconde-se, e o tolo passa adiante e sofre a pena. A sabedoria, ela é capaz de proteger a gente de todo mal. Outra coisa, a sabedoria, ela traz honra para o seu possuidor. Versículo 8, irmãos, olha como é que está escrito: estima, e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará. A quem honra, honra. Por que o rei Salomão, o escritor de Provérbios, ele recebia honras de todos os demais reis da terra? Por conta da sua sabedoria. Por conta da sabedoria que Deus lhe dera. Então é necessário a gente buscar essa sabedoria e entender que ela nos exalta. Por que lá em Provérbios, aqui mesmo, no capítulo 31, está escrito que a mulher virtuosa, o marido a louva de púlpito, a louva em público, a honra em público, por conta da sabedoria. A outra vantagem da sabedoria é trazer honra para o seu possuidor, para a sua possuidora. Porém, essa sabedoria, ela deve ser demonstrada em palavras e em atitudes, porque há muita gente sábia em palavras, mas tola em atitudes, e aí estraga tudo. E um sábio honrado, uma sábia honrada, é aquela que no final das contas harmonizam as atitudes com as palavras. Aí dá certo. Então é preciso pedir a Deus sabedoria no falar e sabedoria no agir. Até porque se a gente for falar tudo que a gente pensa, vai preso, vai para a forca, o que acontece? Acaba o casamento? Acaba. Fale tudo que você pensa no seu casamento para você ver o que acontece com ele amanhã. Perigoso. Vigia e pede a Deus sabedoria, hein? Viu, homens? Cuidado com o que fala. Beleza. Sabedoria também traz esse benefício para a gente. Beleza. Olha como é que está escrito aí no versículo 9. Dará a tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Tem pessoas que num primeiro momento, no primeiro olhar, roubam a cena num ambiente, tamanha a sua beleza. Isso acontece. Mas aí você se aproxima para conversar com aquela pessoa. E aí, né? Tola. Tem gente feia e tola também. Tem as duas coisas. Mas muitas vezes você olha para alguém e não vê aquela formosura toda. E aí você se aproxima dela, começa a conversar. Gente, que beleza. Que pessoa linda. Que coisa maravilhosa. E aí a gente glorifica a Deus pela vida dessa pessoa. Muitas vezes você olha para um casal, né?
E você é tentado a julgar, né? Poxa, mas que discrepância. Poxa, como é que o pastor Lira conseguiu uma mulher tão bonita? Se olhar para ela, ela só faz assim. Que discrepância, meu Deus! E aí você vai analisar direitinho, sabe? E o que é, mulherada? Hã? Minhas irmãs, o que é? Conversa boa, não é não? Não é não? Sabe agradar, sabe falar, sabe conversar. E aí dá certo. Beleza não se põe em mesa. Gente, há controvérsias, é claro. Vamos ficar falando só disso agora, pastor? Estamos falando do benefício da beleza que a sabedoria traz para a gente, que é uma beleza para além do estereótipo, é uma beleza que está aqui dentro. Isso é bíblico na medida em que a gente olha para Isaías 53, quando o profeta diz que as pessoas olham para Cristo, especialmente na situação que ele se encontrava na cruz, e não via nele formosura alguma. Ele foi desfigurado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas esse Jesus, que foi desfigurado na cruz, é o mais belo dos belos. Ele morreu, mas ressuscitou. E ressuscitou tão lindo, tão pleno, em tanta glória, que agora está sentado à destra de Deus, lindo eternamente, e virá buscar a sua noiva. Olha que coisa bonita, gente. E nós o aguardamos enquanto noiva de Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, nós devemos olhar para Cristo e aprender com Ele. Mas há outro benefício, outra bênção decorrente aqui da sabedoria, que é a longevidade. Olha o versículo 10, gente. Leiam para mim o verso 10, por gentileza. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. E se multiplicarão os anos de vida. O que é que a sabedoria faz? Dá vida e dá longevidade ao seu possuidor. Então, meus irmãos, sabedoria no falar, nós já falamos aqui. Sabedoria no comer. Eita, quer ver que agora a gente pega um monte de gente, a começar deste que vos fala? Sabedoria no comer. Como é que vai o açúcar na sua vida? Como é que vai o sal na sua vida? E a gordurinha da picanha, como é que vai? Sabedoria no comer. A conta vem. Então sejamos sábios, irmãos. Diminua o açúcar da sua vida. Quantas pessoas têm que falar isso para você? Você vai no médico, o médico fala. Você vai no dentista, o dentista fala. Você vem na igreja, o pastor fala. E você não toma atitude de diminuir esse açúcar. Mas meu café tem que ser melado, pastor, senão não fica gostoso. Vai diminuindo. Você bota 5 colheres de açúcar, bota 4. No outro dia bota 3. No outro dia só mais 2. No outro dia 1. Pastor, não vem com essa tomar café sem açúcar não. Para por aí. Eu estou entrando nessa. Eu estou entrando, irmãos. Mudei para o açúcar mascavo, agora eu coloco uma colherinha de açúcar mascavo lá. E hoje eu consegui tomar amargo. É claro que não é tão bom quanto com açúcar. Mas é um paladar. Tem que treinar o seu paladar. A moderação em tudo é boa, sabe? A moderação em tudo é boa. Você já entendeu. Sabedoria no comer. Coma de tudo, não tudo, irmão. Sabedoria ao dirigir, sabedoria ao pegar a estrada.
Muita gente morrendo no trânsito por falta de sabedoria. Bebida e volante não combina. Pastor, mas você está falando isso para crente? Ah, Jesus amado. Bebida e volante não combina. Cabeça quente e volante não combina. Celular e volante não combinam. Entende? Vem um doido piscando farol. Deixa aí, gente. Quem acelera sabe o motivo da pressa. Mas tem um tal de fazer birra. Ah, passa por cima. Você não sabe o motivo que o indivíduo tem ali, ou o que ele tem lá dentro. Sabedoria, sabe? No trânsito. Sabedoria, meus irmãos. Sabedoria. Sabedoria para conviver. Sabedoria para responder na rede social. O dedo coça. Mas tem que pedir a Deus sabedoria. Esfria a cabeça, não responda na hora não. Se você responder na hora, às vezes é melhor ligar. Entendeu? Liga. Ou melhor, marca um café e vai lá, conversa tete a tete. Eu quero ver se você vai ter coragem de falar no olho que você escreve lá no zap. Sabedoria, irmãos. Sabedoria. Tem que conviver. Quem mora em condomínio aqui? Condomínio. 1, 2, 3, 4, 5. Nosso condomínio lá tem 400 e tantos apartamentos. Outro dia eu levantei 4 horas da manhã. Não é todo dia que eu levanto 4 horas não, mas esse dia eu acordei. Fui trabalhar. Levanta uma das minhas filhas. Ela não está me ouvindo não. Ah, tá. Levanta uma das minhas filhas. O pai, minha mãe já acordou? Eu falei, não, meu filho. Ué, nem deu 6 horas ainda. Minha pipoca, tem que fazer pipoca para eu levar para o negócio lá. Pipoca? O horário do condomínio é 8, nós vamos estourar a pipoca, dar tiro no ouvido do cara que está dormindo do outro lado. Tem um quarto colado na minha cozinha, gente. A acústica desse negócio, quem é engenheiro aí sabe, não está boa mais não. Não tem acústica não. Você estoura a pipoca aqui, vai no ouvido do indivíduo lá. Não, não é sábio. Não é sábio. Vamos arrumar outra coisa para levar. Pipoca não. Essa hora não. Ah, mas tem gente que não segue a regra do condomínio. É verdade. E quando a gente tiver que quebrar a regra, vamos quebrar por um negócio que vale a pena. Vamos quebrar a regra por uma questão de vida ou morte, por uma questão de urgência. E não por qualquer motivo. Aliás, é outra coisa que a gente precisa entender. Que a Bíblia nos ensina. E eu gostaria que vocês abrissem lá, meus irmãos. Eclesiastes 7, 15 a 18. Bota na tela aqui, por favor. É uma coisa que a gente precisa ficar atento. Para a gente não cair também nas armadilhas do diabo. Eclesiastes, capítulo 7, versículos 15 a 18. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Teve gente que já achou. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Salomão está escrevendo isso também, viu? Inspirado pelo Espírito Santo. Aí ele diz: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Verso 18. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a tua mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. A sabedoria consiste também em não se achar demasiadamente sábio. Por que você vai passar no sinal de trânsito vermelho, meia-noite, num lugar que você sabe que você vai expor a sua vida, vai colocar a sua integridade física em jogo, e não tem Estado que vá garantir isso ali? Por quê? Com o seu carro, com seus familiares. Presta atenção, dá aquela paradinha, passa devagar e vai, irmão. Pastor, você está ensinando as suas ovelhas a ultrapassar sinal vermelho?
Se for para salvar a sua vida, para salvar a sua vida. Então entenda, meus irmãos, que há exceções da regra, mas não naquele dia, não dando tiro no ouvido do meu vizinho que ainda está descansando. É assim que a gente trabalha. Aprenda a conviver, porque se a sabedoria é que é o tempero do relacionamento, gente. Estabilidade, versículos 11 e 12. Como é que está escrito? No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Portanto, a gente não tem estabilidade em muitas áreas da vida. Não tem. Não tem. Aliás, estabilidade é uma ilusão, tá? Para quem pensa que estabilidade existe. Estabilidade é uma ilusão. Sério, pastor? É. Vamos falar de estabilidade política? Não, vamos entrar nesse assunto não. Hoje está bom, amanhã não está, depende da ótica. Não tem estabilidade. Consequentemente, economia. Arrasta a economia junto. Aí economicamente, hoje está bom, amanhã não está. Ah, hoje está bom no emprego, amanhã não está. Ah, hoje eu efetivei, amanhã eu Deus o quê? Desefetivei. Ah, vocês já entenderam? Não estou mais efetivado. Então é assim que acontece, irmãos. Não há estabilidade em muitas coisas na vida, mas uma coisa é certa: se a sabedoria de Deus estiver com você, o seu coração e a sua alma terão estabilidade suficiente para enfrentar qualquer parada. Qualquer uma. Qualquer uma, pastor? Qualquer uma. Até a enfermidade, até o luto, sim. Até a morte, sim. Porque Jesus venceu a morte. E a morte não nos para, irmãos. A morte é só uma transição. A morte é só uma mudança de endereço. Quando você está sabiamente preparado pela palavra de Deus nisso, e você recebe o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, pode vir o que vier. Não estou dizendo com isso que você não vai sofrer, não estou dizendo com isso que você não vai chorar. Nós estamos passíveis a tudo isso. Mas, irmãos, quando a sabedoria de Deus está na gente, quando a gente está cheio da palavra do Senhor, pode vir o que vier. No final dá tudo certo. Amém, irmãos? Amém. No final vai dar tudo certo. É isso. Então clame a Deus por sabedoria. E vamos pensar em Jesus. Eu estava conversando isso com os alunos hoje de manhã na escola dominical. E se Jesus, isso não é possível, tá? Só cogitação, a título de exemplo. E se Jesus não tivesse a segurança de si que ele tem, teria aceitado a proposta dos gregos de fazê-lo rei e teria se desviado do caminho? Teria ouvido a conversa de Satanás lá no deserto, teria caído na conversa dele. Mas Jesus estava centrado, focado, firme no Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Você precisa saber qual é a sua missão nessa vida. Se você ainda não sabe, pergunte para Deus. Não dá para você viver nessa vida sem propósito. Como se você estivesse aqui por acaso, como se estivesse aqui de férias, como se você estivesse aqui invisivelmente. Você tem um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida e você precisa descobrir o seu. Sabedoria para isso, irmãos. Enfim, são inúmeros aqui os benefícios da sabedoria de Deus para nós. Continue lendo Provérbios 4, Provérbios todo. Mas é importante que você capte isso. Deus, me dê sabedoria para eu viver melhor, para eu aproveitar melhor as oportunidades que estão diante da minha vida, diante dos meus olhos. Quanta oportunidade a gente perde de viver, irmãos. De viver. A gente tem uma orla aqui. Mas eu nem vou perguntar quantos já foram ver o nascer do sol na orla. Porque eu acho que nem eu vou levantar a mão. Mas desse verão não passa. Se Deus me der vida e saúde, desse verão não passa. Eu vou
eu verei o pôr do sol na orla capixaba. Tem gente que paga caro, viaja quilômetros para isso, a gente tem na porta e não aproveita. E acorda 3 horas da manhã, fica lá contando carneirinho, vai fazer outra coisa, vai trabalhar porque perdeu o sono. Ô gente, será que não dá para pegar uma bicicleta, um carro e ir lá na orla, ver o sol nascer e orar ao Senhor nesse momento lá e ter seu momento com Deus ao nascer do sol? Topa, irmãos, qualquer dia a gente sair daqui. Irmãos, a gente tem oportunidades. Goza a vida com a mulher da tua mocidade antes que venham maus dias e diga nele, não tem prazer nenhum. Aproveita os seus filhos, aproveita os seus netos. Pede a Deus sabedoria. Fica arrumando embondo. Tem esse termo aqui? Embondo? É mineiro, né, meu bem? É mineiro esse termo? Os mineiros que nos ouvem, por favor. Embondo, né? Lá de Minas. Fica arrumando embondo. No casamento, no relacionamento. Vocês já entenderam no contexto. Caçando chifre na cabeça de cavalo. Entenderam melhor? Agora sim. Em vez de aproveitar a vida com sabedoria, com graça. Vamos pedir a Deus sabedoria, gente? Entendimento das coisas. Eu preciso. Você precisa. Nós precisamos. Oh, Jesus. Tem gente que morre pela boca, tem gente que morre pela língua. Não vou começar a pregar de novo, não. Vamos orar, irmãos.